Fala galera, tudo bem? Meu nome é Felipe Aretax, eu sou professor de História e hoje eu vou conversar com os nonos anos. Nosso assunto hoje vai ser sobre a proclamação da República e seus primeiros desdobramentos, certo? Gente, para que a gente possa começar a falar sobre a proclamação, é interessante que a gente possa construir um pouco sobre o contexto histórico do século XIX, pensar um pouco sobre a política, sobre o contexto social, certo? E também sobre o contexto econômico. Vamos embora para o slide? Vejam, a segunda metade do século XIX marcou o apogeu e o declínio do Segundo Reinado. Segundo Reinado que começa entre 1840 e termina em 1889. Eu criei para vocês aí uma tabelinha bastante simples, certo, e didática, onde eu falo sobre características do apogeu do Segundo Reinado e sobre características que levaram à crise do Segundo Reinado. Vamos lá falar um pouquinho então sobre as características do apogeu. Olha, no primeiro tópico é importante destacar a expansão da monocultura cafeeira do Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro, para o oeste paulista e São Paulo e para a zona da Mata Mineira, certo? Importantíssimo dizer que a monocultura cafeeira estava baseada na ideia da plantation, certo? Que alimentava o comércio externo. No segundo ponto, a gente pode ver o aumento da produção agrocriadora, especialmente oriundas das províncias de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Ora se a monocultura cafeeira estava baseada no comércio externo, a produção agrocriadora ela vai ter o sistema inverso, ela vai alimentar o comércio interno das províncias. E aí a gente está falando da criação de animais para o uso da carne, o uso do couro, do leite e seus derivados. No último e terceiro ponto, para destacar aqui o quadrinho do apogeu, a gente vai falar sobre a modernização do Império através da construção de ferrovias e pequenas indústrias. É importantíssimo destacar nesse tópico a tarifa Alves Branco e a atuação do Barão de Mauá, que vai oferecer crédito para os produtores de café naquele instante. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre aquelas características que levaram à crise do Segundo Reinado. Então, no primeiro tópico que vocês estão assistindo aí na tabelinha, está falando sobre a Guerra do Paraguai, que dura de 1864 a 1870. Gente, importantíssimo destacar aqui que até este momento não existia um exército enquanto instituição do Segundo Reinado. O que existia até esse momento era a Guarda Nacional. Então, quando acaba a guerra, o exército brasileiro e, mais especificamente, o extrato dos militares, eles vão ganhar bastante notoriedade dentro da sociedade brasileira. No tópico 2, a gente fala sobre a pressão dos ingleses pelo fim do tráfico de escravos, importantíssimo. E aí basta destacar a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que proibia a entrada, a comercialização, trazer a comercialização de escravos para aqui, para o Brasil. O terceiro ponto, a gente fala sobre, destaca o movimento abolicionista. E é importantíssimo destacar o seguinte, que enquanto houve escravidão no Brasil, é importante destacar que houve resistência negra. E isso é fundamental, certo? O movimento abolicionista, ele vai ganhar notoriedade na segunda metade do século XIX, ok? Nomes importantíssimos como Luiz Gama, José do Patrocínio, entre outros, Joaquim Nabuco, importantíssimos para o movimento abolicionista. O quarto tópico que fala, que juntou para a queda do Segundo Reinado, a crise do Segundo Reinado, é o movimento republicano, certo? Com a divulgação do Manifesto Republicano de 1870 e 3 anos depois do Partido Republicano Paulista. Quinto tópico, a desobediência da encíclica do Papa Pio IX, que queria suspender o padroado régio e vai colocar em rota de colisão a monarquia com membros do clero aqui no Segundo Reinado, ok? Por fim, é importante destacar a abolição da escravidão em 13 de maio de 1883, certo?
1888, perdão, tá? Seguindo, olha só, eu quero que vocês percebam essa imagem aí que está na tela de vocês. É uma charge do Ângelo D'Agostini na Revista Ilustrada de 1887. Vejam, Ângelo D'Agostini está representando o imperador Dom Pedro II aí como um homem que não dava mais para governar o país, governar o império, ok? Ele está sendo representado aí como um homem ineficaz, decrépito, ok? Existiam outras charges também, essa que circula muito nos livros didáticos, que mostra aí um membro do exército empurrando ali Dom Pedro II da cadeira presidencial. Então, ó, com o isolamento crescente do imperador Dom Pedro II e a perda de sua base social, em 15 de novembro de 1889, os oficiais do exército, apoiados pela aristocracia do café e por setores da Igreja Católica, decretaram o fim do regime monárquico no Brasil. Bom, interessantíssimo. Basta agora pensar o seguinte: a monarquia havia sido extinta do Brasil. Um novo regime político sobe ao poder, que é a República. O interessante agora era pensar o seguinte: vai haver uma ruptura ou vai haver uma continuidade no regime adotado? E o que a gente pode perceber é o seguinte: segundo Aristides Lobo, o povo havia assistido à proclamação da República bestializado, o que significa dizer que em 14 de novembro, a população brasileira ela dorme na monarquia e acorda no dia seguinte, no dia 15, na República, sem entender o que havia acontecido, completamente bestializada. Significando que, no processo de instalação da República, a população brasileira, a grande maioria da população brasileira, ela foi alijada desse processo, ela foi excluída desse processo. Volta para o slide, ó. Os estudos mais recentes dos historiadores revisam esse acontecimento histórico classificando como um golpe de Estado. E um golpe de Estado exatamente porque não houve a participação da maioria da população, certo? O fim do regime monárquico e a instituição do regime republicano não significou uma ruptura com as antigas tradições políticas e sociais do Império. A República, nesse sentido, ela apenas reacomodou os interesses e privilégios das classes dominantes do país. E aí eu trago para vocês a imagem do livro do professor José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Então vejam só, olha que interessante o subtítulo desse livro. A República que não foi. A República que não foi para quem? Para a grande elite, a aristocracia do café, para aqueles grupos sociais que se juntaram para tirar Dom Pedro II do poder. Para eles foi interessante se apropriar da instauração desse novo regime. Mas para a grande maioria da população brasileira, a República não veio. Galera, é importantíssimo dizer o seguinte: a palavra res pública, ela é a junção de duas palavras de origem grega. Res, que significa coisa, e pública, que quer dizer de todo mundo. Então, portanto, por origem etimológica, a República devia ser um governo que incluiria a maioria da população. Só que no caso brasileiro, a gente viu que não foi assim que aconteceu, ok? Volta lá para o slide. Ó, aqui eu trago para vocês a capa de um filme que é do Visconti, tá? Baseado num romance do Tomasi de Lampedusa, que é O Leopardo. E eu já deixo aí essa dica para você, tá, aluno? Se você puder, olha no YouTube, se tiver acesso, para procurar esse filme. Então vejam só, olha que frase interessante. Se nós não estivermos presentes na Revolução, eles aprontam a República. Essa é um diálogo de um dos personagens desse livro, que era representante à época da aristocracia, da elite italiana, que estava passando no final do século XIX pelo processo de unificação do seu território. Então, esse personagem representante da elite estava dizendo: olha só, se nós não estivermos presentes na Revolução, eles aprontam a República. Eles quem? O povão, né? Então, se queremos que tudo continue como está,
o status quo permaneça, no sentido de dizer que a gente continue gozando de privilégios sempre. Se tudo que a gente quer que continue como está, é preciso que tudo mude, ou seja, é preciso que a gente finja que mudou alguma coisa. Fui claro? Então, a gente pode utilizar essa frase para pensar esse período histórico do Brasil aqui também. Galera, seguinte, vamos revisar alguns contextos, tá? Alguns conceitos, perdão. Então, ó, o primeiro conceito a ser revisado é o conceito de república. O segundo conceito a ser revisado, que a gente falou aqui, é a ideia de proclamação ou golpe. A gente viu que, nesse processo, os historiadores, na historiografia mais contemporânea, diz que houve um processo de golpe. E a República, ao ser instalada no Brasil, ela não traz uma ruptura com antigas tradições, né? Mas traz uma continuidade, a continuidade da desigualdade social e da exclusão social. Galera, por fim, para a gente terminar, tem esse exercíciozinho aí que está na sua tela, certo? Dá um print, tira uma fotinha, que na próxima aula eu trago para vocês o gabarito, ok? Até a próxima aula, encontro vocês em breve.